As áreas da aviação, ciência e política ainda são predominantemente masculinas em pleno século XXI. Mas na época de Anésia Pinheiro Machado e Berta Lutz, a figura feminina era praticamente inexistente nessas áreas. Quando Anésia nasceu, em 5 de junho de 1904, Berta tinha acabado de completar 10 anos. Ambas desafiaram os limites destinados às mulheres do início do século XX. Cada uma em sua trajetória foi abrindo caminho e escrevendo com a própria vida a história da mulher brasileira. Berta Maria Júlia Lutz nasceu em 2 de agosto de 1894, mesmo ano em que a escritora feminista irlandesa Sarah Grant cunhou o termo Nova Mulher para descrever o fenômeno crescente naquele final do século XIX na Europa e nos Estados Unidos da mulher instruída, profissional e independente. Ainda nesse ano, no estado da Austrália do Sul, as mulheres conquistaram o direito ao voto e no Reino Unido, as mulheres casadas conseguiram o mesmo direito nas eleições locais. Assim, em diversos pontos do planeta, as mulheres se organizavam na luta pela igualdade dos direitos numa sociedade pensada pelos e para os homens, quando a filha da enfermeira inglesa Amy Fowler Lutz e do médico e cientista brasileiro Adolfo Lutz chegou ao mundo para fazer história na ciência, na política, na educação e no ativismo feminista brasileiro e mundial. Foi na Europa que Berta travou contato com os movimentos feministas quando cursou Ciências Naturais na Universidade de Paris. De volta ao Brasil em 1919, precisou recorrer à justiça para concorrer a um cargo no Museu Nacional, já que sua inscrição no concurso não havia sido aceita pelo fato de ser mulher. Aprovada em primeiro lugar, Berta foi a segunda brasileira a fazer parte do serviço público do país, sendo nomeada secretária do Museu Nacional. A primeira servidora pública do Brasil foi a diplomata Maria José de Castro Rebelo Mendes, que em 1918 passou em primeiro lugar no concurso do Itamaraty. Mas esta é uma história para outro episódio. A paulistana Anésia Pinheiro Machado morava com seus pais em Itapetininga, interior de São Paulo, quando em 1921, então com 17 anos, decidiu vender os seus livros para ir para a capital paulista com a firme determinação de aprender a voar. Segundo Anésia, a vontade de voar existia por ela ser quem é. O meu desejo de voar talvez seja fruto do meu anseio, sempre cada vez mais intenso, de me elevar, de sair da banalidade do viver comum. O incontido ímpeto de minha alma que me impulsiona e me leva a procurar as emoções mais fortes do voo. A vida corriqueira não me satisfaz, ando sempre em busca de alguma coisa nova. E essa faceta da minha personalidade que dirão inconstante, que fez com que eu me dedicasse à aviação. 1922, ano do centenário da independência e da Semana da Arte Moderna. Anésia, com apenas 18 anos, tirou o seu brevet e inscreveu seu nome na história como pioneira em diversos feitos. Foi a primeira aviadora a realizar um voo solo em céu nacional, a primeira mulher a realizar um voo com passageiro, a primeira brasileira a realizar um voo acrobático e conquistou o recorde feminino de voo em altitude. O ativismo feminista de Berta foi a espinha dorsal de toda a sua obra. Ciência, educação, política, qualquer que fosse a área de atuação, a luta pelos direitos da mulher estava na pauta, quando não era a própria pauta. Ainda em 1919, Berta fundou a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, cujo objetivo principal era a conquista do direito do voto feminino. Em 1922, de volta ao Brasil, após representar as mulheres brasileiras na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras, realizada nos Estados Unidos, onde foi eleita vice-presidente
da Sociedade Pan-Americana das Mulheres, Berta fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. À parte da luta pelo voto feminino, Berta trabalhava para a inclusão das meninas no ensino público secundário. Em 1927, as articulações do movimento feminista liderado por ela obtiveram a grande vitória da admissão de moças no Colégio Pedro II, após um período de 90 anos desde a sua fundação, em que apenas rapazes eram admitidos. Foi também a primeira mulher a realizar um voo interestadual no país, decolando de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, como parte das comemorações do centenário da independência. O voo durou 4 dias, parando em escalas para reabastecer, realizar manutenção e pernoitar. Ao chegar no Rio de Janeiro, Anésia foi recepcionada por ninguém menos que Santos Dumont, que lhe entregou uma carta parabenizando-a pelo sucesso da viagem e uma réplica da medalha de São Bento que ele havia recebido da princesa Isabel. Além da importância para a aviação brasileira, esse voo também teve um significado muito especial para a causa feminista no Brasil, pois divulgou o primeiro Congresso Feminista Internacional organizado por Berta Lutz, em que Anésia compareceu como delegada da Liga Paulista pelo Progresso Feminino. Em 1929, Berta fundou a União Universitária Feminina, que tinha como objetivo coordenar e promover a colaboração entre mulheres matriculadas em cursos superiores para a defesa de seus interesses nas profissões e para o desenvolvimento da intelectualidade das mulheres no Brasil. Se nós mulheres podemos votar e ser votadas hoje, é porque mulheres como Berta Lutz dedicaram sua vida à conquista desse direito negado à brasileira até 1932, quando o primeiro Código Eleitoral brasileiro instituiu o direito ao voto a qualquer cidadão acima de 21 anos, independente do gênero. Quando hoje reclamamos que temos que votar, revelamos nosso desconhecimento e desconexão desse passado histórico tão recente. Muito mais que um dever, é um direito conquistado por mulheres que compreenderam os processos históricos de repressão, rebaixamento e silenciamento da mulher, e não abriram mão de participar da construção de uma outra história, onde a mulher tenha tanto valor e direitos como os homens. Mas Berta não descansou com a conquista do voto feminino. Ela queria mais, muito mais. Em 1933, fundou a União Profissional Feminina e a União das Funcionárias Públicas. Ainda representou o Brasil na 7ª Conferência Pan-Americana no Uruguai. Nesse mesmo ano, com 39 anos, graduou-se em Direito na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, da qual posteriormente foi professora emérita, e participou da comissão preparatória do anteprojeto da Constituição de 1934, elaborando sugestões que defendiam os direitos políticos e jurídicos das mulheres, dando ênfase a questões relativas ao trabalho, à educação, à maternidade e à infância. Suas sugestões foram levadas à Assembleia Constituinte por Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada federal brasileira e única mulher a participar desse processo legislativo. O dia 17 de março de 1922 foi especial para 2 jovens e para a história da aviação brasileira. Anésia Pinheiro e Teresa de Março realizaram os seus voos solos. Teresa ficou com o brevet de número 76 e Anésia com o de número 77. As 2 primeiras aviadoras brasileiras abriam, assim, o caminho na conquista do sonho de voar para outras mulheres em um Brasil no qual sequer tinham direito de votar. Por ter participado da Revolta Paulista de 1924, sobrevoando as tropas legalistas e o encouraçado Minas Gerais, jogando flores e panfletos com a frase "E se fosse uma bomba?",
ficou proibida de voar durante 14 anos, somente retornando ao voo em 1939. Passado esse longo inverno, Anésia retornou à aviação com a sede de quem atravessou um deserto. Em 1940, obteve a licença de piloto privado e de piloto comercial, e em 1942, a de piloto instrutor pelo Aeroclube do Brasil. Nesse mesmo ano, participou ao lado de outras 6 aviadoras das provas femininas disputadas pela primeira vez durante as comemorações da Semana da Asa. Em 1943, convidada a estudar nos Estados Unidos pela Autoridade de Aviação Civil daquele país, Anésia conquistou suas licenças para piloto comercial, instrutor de voo por instrumentos e de link trainer, chegando ainda a frequentar aulas na Pan American a convite da própria companhia. Voltando ao Brasil, atuou como instrutora na Panair e no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da Força Aérea Brasileira. Em 1951, Anésia realizou um voo transcontinental de Nova York até o Rio de Janeiro, percorrendo mais de 17 mil quilômetros em um avião monomotor, e cruzou a Cordilheira dos Andes voando de Santiago do Chile a Mendoza, na Argentina. Nas eleições de 1934, Berta se elegeu como suplente do deputado federal Cândido Pessoa e assumiu o cargo em julho de 1936, após a morte do titular. Suas principais bandeiras de luta durante o período como parlamentar foram as mudanças na legislação trabalhista, em especial as relacionadas aos direitos femininos, como equiparação de salários e direito à licença maternidade. Atuou também na luta contra o trabalho infantil, na defesa da produção e formação científica brasileira, no combate a doenças como hanseníase e malária e na proteção ao meio ambiente. Após a Segunda Guerra Mundial, representantes de 50 países se reuniram em São Francisco, Estados Unidos, para redigir a Carta das Nações Unidas, que criou a ONU. Dos 850 delegados, apenas 8 eram mulheres, dentre elas Berta Lutz, responsável, dentre outras coisas, pela inclusão dos direitos das mulheres de forma expressa. Berta enfrentou não apenas os homens, mas também as outras delegadas da conferência para que a palavra mulher aparecesse sempre ao lado da palavra homem, visando reforçar a extensão dos direitos às mulheres e garantir que nenhuma interpretação excludente pudesse ocorrer. Em 1951, Berta Lutz recebeu o título de Mulher das Américas e, no ano seguinte, representou o país na Comissão de Estatutos da Mulher das Nações Unidas, criada por sua iniciativa. Em setembro de 1954, durante a Conferência de Istambul pela Federação Aeronáutica Internacional, Anésia foi proclamada Decana Mundial da Aviação Feminina. Ela também fez parte da The 99s, Organização Internacional de Aviadoras, fundada, dentre outras, pela norte-americana Amelia Earhart, com o objetivo de prover suporte ao desenvolvimento de aviadoras em todo o mundo. A partir de 1956, ano do cinquentenário do primeiro voo de avião de Santos Dumont, Anésia se tornou uma grande divulgadora e promotora do nome do precursor da aviação mundial. Sua primeira conquista nesse sentido foi a doação de uma réplica do avião 14 bis e de um dirigível de Santos Dumont ao Museu de Aviação Smithsoniano em Washington. Seu esforço para que o nome do pai da aviação fosse dado a uma das crateras da Lua foi recompensado em 1973, quando este foi finalmente aprovado. Anésia morreu no Rio de Janeiro no dia 10 de maio de 1999, aos 94 anos. Suas cinzas encontram-se em uma urna que faz parte do acervo do Museu de Cabangu, na cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais. Para quem desejar conhecer um pouco mais da história dessa precursora da aviação brasileira, sugerimos o documentário Anésia, um voo no tempo, produzido em 2001 por Ludmila Ferola, onde a própria Anésia narra as conquistas e detalhes de sua vida
e com a participação de historiadores e especialistas em aviação. Um ano antes de sua morte, Berta foi convidada pelo Itamaraty para integrar a delegação brasileira na Conferência do Ano Internacional da Mulher, organizada pela ONU. Berta faleceu no Rio de Janeiro, no dia 16 de setembro de 1976, aos 82 anos. Em 2020, a HBO lançou o documentário Berta Lutz, A Mulher na Carta da ONU, dirigido por Guto Barra e Tatiana Issa, sobre a participação da ativista feminista brasileira na elaboração da Carta das Nações Unidas, o posterior apagamento de seus créditos na ONU e o devido resgate por duas pesquisadoras estrangeiras. Vale a pena conferir. Sem conhecer o passado, corremos o risco de renunciarmos a conquistas que muitas vezes custaram a vida de muitas pessoas que lutaram pelas gerações futuras.